Fala família Liga, fazendo esse puro suco gravado. Eu gostaria de ter feito uma live no dia de hoje, mas infelizmente, graças aos serviços da provedora de internet Oi, não será possível. Então, um oferecimento a esse puro suco especial. Sei que é um dia tenso, principalmente por isso também gostaria de estar presente ao vivo com vocês. Sei que tem muita gente agitada, né, com essas correções que a gente teve no dia de hoje. Apesar disso, eu acho que o Bitcoin se mantém forte, né? O Rodrigão passou atualizando na live de ontem, e eu vou comentar alguns pontos que eu acredito que, independente ali das linhas gráficas, tem pressionado negativamente os mercados, mas eu não acredito que seja o fim do mundo. Então, já mandando aqui de bate-pronto, eu acho sim que a gente vive um momento de oportunidade. Não dá para cravar agora, principalmente, né? Enquanto o Bitcoin se mantém acima de 62 mil dólares, eu acredito que vai ser mais ou menos isso. Eu não acho que a gente vai ter um sangramento maior, a não ser que a gente tenha uma mudança ali de funcionamento, de conjuntura dentro do mercado cripto. Eu me refiro, por exemplo, ao movimento massivo de compra de Bitcoin, né, de despejo de altcoins, o que certamente mudaria a dominância e algumas dinâmicas do mercado. Mas do jeito que está, eu não vejo nada drástico, tá? Então a gente pode observar que no dia de hoje a gente está tendo aí Core, menos 18%, uma moeda que eu até vejo como uma boa oportunidade, né? Uma Layer 2 aí do Bitcoin, fazendo um pouco diferente do que Ordinals e Rooms, né, propõem. Você tem a própria Arbitrum, bastante conhecida, Layer 2 do Ethereum, menos 8%, Atom, tá? Que eu já vou aproveitar agora esse momento de início de live para trazer um pensamento, inclusive diante de uma pergunta que foi feita enquanto a live ainda estava para ser lançada ao vivo, né? Então, na parte ali de chat, de comentários, me perguntaram, não vou lembrar quem agora, em relação a Cardano. E por que estão se falando muito do Cardano? Porque o Cardano, ele temporariamente, né, ele tinha perdido aí uma posição de top 10 do mercado. Acho que agora ele se encontra entre o top 10, mas pode reparar que a distância agora para uma Shiba Inu, né, é de 2 bilhões, 3 bilhões de dólares, a própria Avalanche, a rede Tron. Eu particularmente acredito que a Polkadot, tá, possa roubar esse lugar. Mas, na realidade, eu acho que um dos competidores que tem entregue mais que o Cardano, já falei isso na última live em relação ao Telegram, e tem sido muito usado na Rússia também para movimentação de transações monetárias, é a Toncoin. Então, diferente do Cardano, que sempre foi bem quisto aí por boa parte da sua comunidade de brasileiros, com excelentes promessas, a Tom ela vem entregando, né? Ela já tem algo mais concreto. E quando a gente olha, por exemplo, competidores do Cardano fora a Tom, por exemplo, a Polkadot ela vem se mexendo nos bastidores. Ela acabou de passar, levantar uma rodada de investimento em que ela quer atualizar, né, a sua rede, introduzindo essa Gem, que no fim é um modelo computacional que se concentra no processo de coleta, refinamento, união e acumulação de dados dentro de uma blockchain. Ou seja, uma inovação para melhorar a eficiência da rede, só que não uma eficiência só de transações, mas sim uma eficiência melhorada, o que traz também um melhor desempenho e a grande palavra aí que tem muito a ver com a Polkadot, que é a questão da escalabilidade. Então, por mais que você não seja um engenheiro de blockchain ou talvez não seja um grande entendedor desse meio, como eu particularmente não sou, né? Eu olho mais o macro, eu tento entender as narrativas, o que pode ser forte, mas eu não sou formado, né, com uma base de blockchain, digamos assim, para entender a nível técnico o que seria o Gem. Mas em linhas gerais, né, para leigos, eu vejo claramente, né, a Tom se desenvolvendo, a Polkadot trazendo uma inovação, né, eu já tinha comentado da Polkadot anteriormente em outros vídeos, enquanto a Cardano está muito parada. E eu vou adiante, tá? Eu posso trazer, por exemplo, o exemplo da Solana, né, que eu fiz até um vídeo comparando ela com o Bitcoin, porque tem muita gente que se anima, né, nesse universo das altcoins. E nesse vídeo eu falava que ela nunca será melhor que o Bitcoin, mas a Solana tem um papel e uma representatividade no mercado cripto que tem aumentado ainda mais depois dessa belíssima recuperação que ela fez desde os seus 15, 20 dólares, agora tudo bem a 137, muito abaixo dos 200, mas todo o mercado está corrigindo. O Ethereum temporariamente está perdendo os 3.500 dólares, nada dramático, né? Próximo desse suporte, mas perdeu os 3.500 dólares.
Então é nesse contexto que a gente tem a Solana a $137, mas a Solana vem também implementando, ou estar para implementar, uma nova atualização que promete também trazer melhorias consideráveis, tá, para a rede, que é a Fire Dancer, e que possivelmente também melhore muito, tá, essa média em que a Solana tinha de quedas de rede. Então, contextualizando isso, é nesse ecossistema ali de Layers 1, né, se desenvolvendo, que o Cardano está competindo. Então, eu não me desfiz das posições de Cardano que eu tinha anteriormente, mas eu também não passei a acumular mais, porque eu já venho observando esse padrão meio de inércia, né, do Cardano há um bom tempo, né, há mais de ano. Então, não acho que seja o fim do Cardano, mas eu vejo competidores mais fortes e competidores que, no fim das contas, estão se mexendo. Dando continuidade à nossa análise aqui, saindo um pouco do mercado das altcoins e falando do mercado como um todo, realmente aquela bolinha do dia 8 de junho veio como golaço, né? Não que eu tenha mudado muito ali o meu funcionamento, mas eu tenho observado mais o mercado do que me exposto nessa iminência de uma correção. Não acho que seja uma correção que vá acabar com a Bull Run, né? A gente está bem acima da Bull Market Support Band, e eu tenho os níveis de $62 mil como um suporte mais importante do que até os 65, pelo fato de, historicamente, ali, numa janela recente, todas as vezes em que a gente tem ação de preço abaixo dos 62, a gente automaticamente tem um poder de recompra muito forte, a ponto de fechar, né, a semana acima dos $60 mil, muito próximo também. Acho que só uma vez a gente fechou abaixo de 62, mas em linhas gerais, vejo o mercado ainda saudável, e o que vem acontecendo nessa instabilidade é o que a gente tinha dito que era possível caso o Bitcoin apresentasse uma reação, e essa reação pode vir desde a valorização até mesmo uma turbulência de mercado. E a valorização que eu me refiro é na sua dominância. Então a gente vinha algumas semanas com a possibilidade de romper esse canal, o que a gente tinha teria uma leitura de uma altcoin season, eventualmente, ali fora de período, um momento de euforia antes do esperado. Só que não, realmente a gente tem de volta o Bitcoin voltando a patamares de 55%, quase 56% de dominância. E se a gente encontrar suporte, mais uma vez agora acima dos 54%, eu acho que o caminho, né, ainda mais diante do que que tem acontecido no curto prazo, é a continuidade do aumento da dominância do Bitcoin, o que no fim das contas, se não for proveniente de uma grande correção envolvendo o preço atual do Bitcoin, ou seja, o Bitcoin indo abaixo de $60 mil, não acho que vai ser um grande problema para o mercado das altcoins. Porém, como eu tinha alertado na última live, o Total 3 ele está numa formação muito mais fraca, tá, do que o Total 1 e o Total 2, que inclui exatamente dois gigantes do mercado, Bitcoin e Ethereum. Então, eu já chamava a atenção nessa possibilidade de correção, mas também não tem nada ali de final de mundo, porque no fim das contas, se você usar e abusar do DCA em conjunto com a sua estratégia aí de acumulação, né, com seus targets de preço, o que a gente pode ter, por exemplo, em caso da Pendle, é o retorno dela nessa faixa entre 3,60 e 5,50. Lembrando que, no fim das contas, isso no caso da Pendle, não é ali um fim de mundo, tá? Em janeiro de 2024, a gente tinha Pendle por volta de $1. Tá? Hoje, 6 meses depois, a gente tem a Pendle numa faixa, né? A gente chegou a bater $7. E, mais uma vez, a gente não está numa altcoin season. Então, eu vejo até como algo natural, caso a gente tenha uma continuidade dessa turbulência, uma consolidação nessa faixa de preço. Talvez a média de 21, a média de 52 apresente suporte, mas eventualmente a gente possa perder, né, dando uma continuidade, né, de uma tendência de baixa, para que mais à frente a gente tenha um reaquecimento do mercado. E aí eu queria falar um pouco agora, em vez de falar em altcoins específicos, eu já dei uma pincelada realmente no gravado, né, não fica tão preciso ali diante do pedido de vocês, né, porque muitas vezes nas lives eu pego realmente o pedido no chat, e eu vejo o que vocês têm interesse, mas eu falei ali de maneira geral já da Cardano, que eu sei que as pessoas queriam saber, a própria Pendle, eu sei que tem muita gente que tem interesse, o Ethereum, que me perguntaram aqui também no chat, ele perde esse patamar de 3.500 e caso realmente esse estresse se prolongue mais no Ethereum, a gente pode ter um Ethereum retornando nessa faixa de 3.250. Mas, sinceramente, tá? Eu já fui mais preocupado com o Ethereum, quando a gente não tinha ali algo, uma regulamentação muito frouxa. E essa regulamentação, ela não se aplica mais, pelo menos no mercado americano, para o Ethereum. O Ethereum virou uma commodity, vai ter a negociação de ETF. Então,
Principalmente no caso do Ethereum, eu não diria isso de uma meme coin, né? Oportunidade de acumulação de uma meme coin. Isso é muito relativo. Agora, o Ethereum sendo uma commodity e também mantendo o seu prestígio de hub, de DeFi, a segunda maior moeda do ecossistema, eu acho que o Ethereum se prova uma oportunidade mais clara no curto prazo, caso a gente confirme essa correção, do que eventuais outras altcoins que possam ter até uma valorização maior. Agora, família, saindo um pouco do mercado das altcoins, eu queria falar um pouco mais dessa queda, tá? Então, óbvio que o que eu vou comentar aqui não tem uma relação direta com a queda hoje que aconteceu, né? Ela é um acúmulo de fatores, eu diria. E o Rodrigo, na live de ontem, já comentou que o discurso do Fed, né, não está mais tão certeiro quanto as diminuições, os cortes das taxas de juros esse ano. Eventualmente, a gente pode, ao invés de ter 3, que era o prometido, apenas um corte de taxas de juros. E, no fim das contas, o que a gente está falando da economia americana, né, tentando entender esse motor e quando e como esse motor pode reaquecer, reacelerar, né, pisar fundo novamente. Alguns pontos negativos que eu acho que trazem ali um sentimento pior para o mercado, que contribuem com esse momento, é o fim do acordo do petrodólar. E esse acordo, resumindo de maneira bem simples, era entre a Arábia Saudita com os Estados Unidos, em que eles prometiam, né, se garantiam comprar e negociar o petróleo apenas em dólar, e o que eles tinham de lucro dessas operações eles compravam em título americano, o que, no fim das contas, também ajudava a manter o interest rate, ou a taxa de juros, mais baixa. Em 2001, a China entra na WTO, ou na World Trade Organization, né, que é um órgão de troca, digamos assim, um órgão de mercado livre, digamos assim, de trocas entre países, o que, no fim das contas, foi positivo para a China, mas a China, em contrapartida, pode reparar aqui nesse dado do macro-micro, a gente pode ver que em 2001, quando a China entra dentro desse acordo, dessa organização, ela passa a comprar também tesouro americano. E o que acontecia com a China comprando também tesouro americano? Obviamente, era favorável à economia americana, que também, mal ou bem, tendo uma economia quente, acabava, né, importando produtos chineses. Então, tinha, sim, uma contrapartida favorável para a China, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ainda ficava ainda melhor para os Estados Unidos. E aí, família, o ponto que eu quero chegar com o fim do petrodólar, ou seja, com o fim desse acordo com a Arábia Saudita e também o comportamento da China, que nitidamente vem dampando a sua posição de títulos americanos, ou seja, esvaziando a sua carteira de títulos americanos, o que acontece, né? Os Estados Unidos têm mais dificuldade ainda de manter essas taxas de juros baixas. E aí eu te pergunto, parece tudo que é, né, algo muito negativo, eu não vou te dar essa resposta agora, eu vou te dar essa resposta na quinta-feira, mas quem você acredita que pode ter esse papel, tá, de compra de título americano, na verdade, já está tendo. Tá? Eu já tenho números que comprovam que esses players, e aí eu falo esses players, é como se fosse um nicho específico, vou dando uma dica aqui do mercado cripto, tá? Mas é mais de um player. E esses players, eles estão prontos, já estão substituindo, de certa forma, essa força compradora, obviamente não na mesma expressão, tá? Mas podem se tornar grandes compradores, tá, de títulos americanos. Eles já estão no mercado cripto e já têm um papel muito importante no mercado cripto. Não sei se vocês mataram a charada, não sei se vocês já sabem quem é esse player, mas deixa aqui nos comentários que eu vou encerrar esse vídeo com essa charada, tá? E na quinta-feira eu prometo trazer a resposta, mas se alguém responder certo aqui nos comentários, eu dou o ok, tá? Não está entre os top 10 compradores de título americano, mas eu acho que, se eu não me engano, comparativamente, eles estão numa posição de top 11, top 12, tá? De montante, né? De valor de capital de título americano. E a minha opinião é que eles vão provavelmente se tornar cada vez mais representativos na compra de títulos americanos e que, no fim, isso vai ser bullish para o mercado cripto, tá? Então deixa aí a sua sugestão, deixa também algum comentário de alguma altcoin que eu não tenha falado. Na quinta-feira a gente se vê. Grande beijo, grande abraço, família. Até a próxima. E deixa o seu like, hein? Não deixa de mostrar o seu apoio. É muito importante pra gente. Valeu, família. Até a próxima e desculpem os transtornos. Fui.